Sejam todos bem-vindos para mais uma aula do CPC comentado para estudantes e hoje nós vamos estar iniciando o estudo acerca da incompetência. Vamos falar sobre o artigo 64, artigo 65 e artigo 66 do CPC. Então fica comigo. Bom, pessoal, antes de iniciar nossa aula, se você tem interesse em se cadastrar na nossa lista de e-mail, chamada Diário do Processualista, eu vou colocar um link aqui abaixo. É um conteúdo exclusivo e gratuito para aqueles que querem se aprofundar no universo do direito processual, tá bom? Então fica a dica. Então, para iniciar nossa aula de hoje, vamos fazer a leitura do artigo 64 do CPC, o qual eu vou colocar na tela para vocês. O artigo 64 ele diz assim: a incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Então, o primeiro ponto que merece destaque aqui é a diferença entre a competência absoluta e a competência relativa. A absoluta, ela tem um caráter público, há um interesse público. Por isso, ela é considerada inderrogável. Nós não podemos modificar a competência tida como absoluta. Já a competência relativa, por ter de forma predominante um caráter privado, nós podemos modificá-la, talvez até com um ajuste das partes e etc. Inclusive, nós tratamos acerca desse tema na aula passada, tá bom? O dispositivo ainda fala na parte final que ambas, né, incompetência absoluta ou relativa, devem ser alegadas como questão preliminar de contestação. Então, significa dizer que na contestação, né, quando o advogado vai apresentar a defesa do réu, logo na preliminar, ele tem que fazer o apontamento acerca da incompetência absoluta e relativa. Mas o parágrafo primeiro ele faz uma ressalva. Vamos ler o parágrafo primeiro? Ele diz assim: a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Então, ainda que eu possa alegar a incompetência absoluta na preliminar, tal como eu faço com a relativa, ela também pode ser alegada em qualquer tempo, em qualquer momento do processo, porque nós estamos falando aqui de uma questão de ordem pública processual, de interesse público. Então, ela pode ser admitida em qualquer momento do processo. Inclusive, né, com o reconhecimento partindo do juiz, né, de ofício pelo juízo. Parágrafo 2º. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Olha que interessante. Então, apesar de eu estar tratando acerca de uma alegação de incompetência relativa ou até mesmo absoluta, o contraditório está preservado, né? A ampla defesa está preservada. Então, é obrigatório que a parte contrária seja cientificada, seja intimada para se manifestar acerca dessa alegação de incompetência e que possa, de alguma maneira ali, combatê-la, né, se for do seu interesse. Então, ainda que seja reconhecida de ofício pelo juiz, é necessária a intimação da parte contrária para se manifestar, porque senão teremos até o risco ali de uma decisão surpresa, né, que cause prejuízo para as partes. Continuando, parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Então, me parece bem óbvio esse dispositivo, né? Então, se for reconhecida a incompetência relativa ou absoluta, esses autos serão remetidos para o juízo que se compreende, ou compreende-se como competente para apreciar essa demanda. Continuando, o parágrafo 4º ele diz assim: salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Esse aqui é um ponto muito interessante que merece destaque, porque ainda que o juízo incompetente profira decisões, elas podem ser admitidas pelo juízo considerado competente, né? Isso tudo é no sentido de tentar preservar os atos que já foram proferidos, trazer também dinamismo e fluidez ao procedimento, porque se nós, ou se o juízo, né, declarar a declarar a nulidade desses atos, certamente nós teremos um obstáculo, né, o processo ele voltaria a fases iniciais, teríamos um problema muito sério em relação à tramitação desse processo, o tempo de duração do processo. E como vocês bem sabem, nós temos que sempre procurar a duração razoável do processo. Então, somente haverá modificação dessas decisões proferidas pelo juiz incompetente se o juízo competente, né, que ao receber o processo, observar que seja necessário. Do contrário, serão preservadas essas decisões. Correto? Então vamos agora para o artigo 65 do CPC, que eu vou colocar na tela para vocês.
Ele diz assim: prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Muito interessante também. Percebam que no artigo 65, nós estamos falando sobre competência relativa, não falamos sobre absoluta. A absoluta já foi falada no dispositivo anterior, então ela pode ser alegada a qualquer momento, né? Mas a competência relativa, ela obrigatoriamente tem que ser alegada em preliminar de contestação. Então nós temos aqui realmente a reunião dos atos de defesa na contestação. O réu tem a oportunidade, né, considerando a concentração dos atos defensivos na contestação, o réu tem a oportunidade de alegar essa questão preliminar da incompetência relativa no momento oportuno. E esse momento oportuno é na defesa, é na contestação, né? Então, na preliminar de contestação, é o momento oportuno que ele tem para alegar essa competência relativa, sob pena disso, dessa competência se prorrogar, ou seja, vai ficar no juízo incompetente. Então, se ele não alegar no momento oportuno, né, vai ter a preclusão acerca dessa alegação processual. Bom, vamos agora então para o artigo 66. O artigo 66 diz assim: há conflito de competência. Ó, observe, nós estamos falando no conflito de competência, ou seja, dois juízos, né? Um que se declara competente, o outro talvez pode se julgar competente também, então temos aqui um conflito positivo. Temos a segunda situação de um juízo que pode se declarar incompetente e o segundo também se julgar incompetente, então nós temos o conflito negativo. E a questão de como isso vai ser julgado, afinal de contas, quem vai resolver essa questão da incompetência? Então vamos continuar. Inciso primeiro. Aliás, eu vou fazer a leitura inteira para ficar mais adequado. Há conflito de competência quando? Inciso primeiro. Dois ou mais juízes se declaram competentes, ou seja, então temos uma disputa entre juízes acerca da competência. Então essa é uma situação positiva. Se o segundo, dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Então os dois estão se esquivando, né? Estão tentando se afastar desse julgamento, dessa competência. Inciso terceiro, entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juízo que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro juízo. Então, nós temos aqui uma situação que pode ser positiva, ou seja, os dois estão reivindicando a competência, pode ser negativa, os dois estão tentando se afastar da competência e alegando a incompetência. E em situação como essas, vai ser suscitado o conflito de competência e esse processo vai ser julgado, essa questão específica, né, do conflito de competência vai ser julgado por uma corte superior, né, que vai dizer quem é, afinal de contas, o juízo competente para apreciar o caso concreto, tá bom? Bom, pessoal, se esse conteúdo fez sentido para vocês, se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com os amigos e principalmente inscreva-se no canal, isso é muito importante para nós. E ainda, se você quiser adquirir a nossa obra chamada Negócios Jurídicos Processuais Atípicos pela editora Dialética, tem um link aqui na descrição e também um QR Code no final aqui, basta apontar o celular para ser redirecionado, tá bom? Dito isso, um grande e um forte abraço a todos.